A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 8 de março, é o dia 114 do nosso propósito de leitura da Bíblia completa dentro de um ano. Hoje também é o nosso 11º dia do nosso propósito de 30 dias de busca pelo Espírito Santo. A leitura de hoje se passa pelo primeiro livro das Crônicas, dos capítulos 8 ao 10. Também, nós, como já é de costume, faremos uma leitura de um texto que está dentro da nossa leitura diária, para nossa reflexão. E depois eu quero orar pela sua vida. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, e versículo 6. Enquanto você procura, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com alguém que você ama, que eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar alguém, tanto na busca pelo Espírito Santo, na busca por força espiritual, como também como uma orientação, uma correção e direcionamento vindo da parte de Deus. Então, não retenha aquilo que Deus te deu de graça, que é o discernimento do Espírito, o direcionamento da palavra de Deus. Compartilhe para alguém que você ama. Amém? Vamos fazer a leitura, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte: Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Amém? Agora vamos ler o versículo 13, que diz o seguinte: Assim morreu Saul por causa de sua rebelião, com que prevaricou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, a qual não guardou, e porque consultou uma adivinha, e não consultou ao Senhor. Por isso, o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém? Esse texto ele nos mostra o final da vida de Saul, exatamente como foi. Nós já lemos isso anteriormente. Essa mesma parte da história é um relato um pouco diferente por ser outro livro e o intuito ser um pouco diferente, mas nesse livro nós vemos novamente o relato da morte de Saul na guerra contra os filisteus. Quando nós lemos esse relato, nós vemos um ponto muito importante em destaque, que quando Saul morreu, seus 3 filhos também morreram. E além dos seus 3 filhos, toda a sua casa morreu juntamente com ele. Então, a morte de Saul trouxe consigo a morte para toda a sua casa e para os membros da sua casa. Porém, quando nós olhamos, existe um motivo muito claro do que trouxe tudo isso sobre eles. No versículo 13 que nós acabamos de ler, o 13 e 14, nos diz que Saul morreu por conta da sua rebelião contra Deus, porque ele prevaricou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, não guardando essa palavra, porque consultou uma adivinha e não consultou o Senhor. Então, porque ele fez todas essas coisas, Deus matou ele e transferiu o reino para Davi. Olha que coisa muito importante. O fato de Saul ter tratado de qualquer forma as coisas de Deus, o fato de Saul ter deixado de guardar as orientações e a palavra de Deus, o fato de Saul ter se consultado com uma adivinha e ter deixado de ter zelo pelaquilo que o Senhor mandou ele fazer, trouxe a morte para ele, mas não só para ele, como para todos os seus filhos e para a sua casa inteira. Então, a atitude de Saul, que foi uma atitude fora do direcionamento, fora daquilo que Deus determinou, uma atitude desrespeitosa para com a presença de Deus e a sua instrução, essa atitude fez com que
a morte atingisse não somente ele, mas atingisse toda a sua casa, todos os seus filhos. Saul sendo o rei, mas principalmente o cabeça da sua casa, ele tinha por obrigação e como atribuição dar direcionamento, cuidar da sua família. Ele tinha como obrigação caminhar no caminho correto, mostrando o caminho para os seus filhos, direcionando a sua casa para um caminho de fidelidade a Deus e de vida. Quando ele deixa de fazer estas coisas, ele abre uma brecha para que toda a sua casa seja destruída, toda a sua casa seja levada à morte. Porque ele, como o líder da sua casa, como o cabeça da sua casa, como o chefe da sua família, ele influencia de forma direta e indireta todos os membros dessa família. Veja só, as nossas atitudes, elas trazem uma consequência, e essa consequência, ela vem de encontro à nossa vida, com toda certeza, mas ela também vai de encontro aos nossos familiares, aqueles que nós amamos. Existem pessoas que dizem, não, mas eu faço isso, mas eu não atrapalho ninguém. Eu já vi muito usuário de droga falando isso, né? Eu uso droga, mas eu não faço mal para ninguém, eu só faço mal para mim mesmo. É uma mentira satânica. Aquele que usa drogas, ele faz mal a si próprio, com toda certeza. Ele está se destruindo, ele está se matando aos poucos. Porém, como nós vemos na vida de Saul, Saul se matou. Mas aquele que olhava para ele como exemplo, que era o seu escudeiro, também se matou depois de ver Saul se matando. E além do seu escudeiro, toda a sua casa, todos os seus filhos, a sua família inteira morreu. Então, aquele que usa drogas, aquele que fuma, aquele que se afasta do Senhor, aquele que tem uma vida promíscua, aquele que não respeita os preceitos de Deus, aquele que não está nem aí para aquilo que Deus tem na vida dele, aquele que está se afastando do projeto de Deus e da orientação de Deus, ele não só atrai a morte para a vida dele, como ele também traz a morte para os seus familiares. Então, aquele que está preso em um vício, ele se autodestrói, mas ele também é um tipo de assassino para aqueles que o amam, porque as pessoas que amam ele, as pessoas que se importam com ele, olham aquela situação, vivem aquela opressão, se desgastam buscando a sua libertação. E essas atitudes, essa falta de respeito com aquilo que Deus tem na vida dele, a falta de interesse de seguir a vontade de Deus, além de destruir ele, também traz a destruição para essas pessoas. Então, a palavra que Deus me deu, a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje, foi uma palavra bem simples. A palavra é o seguinte: as suas atitudes têm consequências. E essas consequências vão impactar não somente a sua vida, mas também a vida daqueles que você ama. Não pense que só cabe a você as consequências das suas atitudes. Que nós somos um canal. Nós podemos ser um canal de bênção, como os apóstolos foram canais de libertação, de cura para as pessoas a quais se aproximaram deles, como os profetas do Antigo Testamento eram um canal de comunicação entre Deus e o povo. Deus falava com os profetas e os profetas transmitiam as palavras de orientação de Deus.
que também operavam grandes milagres e maravilhas, como também nós podemos ser um canal de maldição, um canal de morte, um canal de destruição. Nós vemos o relato de Acã. Acã, ele entra na terra prometida e ele toma para si itens considerados amaldiçoados por Deus. Nós já lemos essa história. E no momento que ele toma esses itens considerados amaldiçoados por Deus, ele se torna um canal de maldição e de morte para sua família, porque Deus revela quem é que está trazendo a maldição para o povo de Israel, e a condenação é a morte, não somente para ele, mas também para sua família toda, seus filhos. Porque ele deixou de ouvir, ele deixou de seguir a orientação e uma ordem expressa de Deus, achando que sabia o que estava fazendo. Então, a sua arrogância, a sua falta de dedicação e zelo pela orientação e a palavra de Deus trouxe morte para toda a sua família, transformando ele em um canal de destruição. Agora, você tem sido um canal de bênção ou um canal de maldição? Você tem transmitido vida, amor e poder de Deus, ou morte, destruição e maldição? Porque as suas escolhas vão definir qual tipo de canal você é. E as pessoas que vão ser impactadas pelas suas decisões são aqueles que você mais ama. São aqueles que estão mais próximos de você. São aqueles que se esforçam para te ajudar, para ver você melhor. São essas pessoas que vão ser impactadas pelas suas decisões. Então, antes de tomar uma atitude, pense bem. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça ou eu estou fazendo aquilo que eu acho que devo fazer? Eu acho que vai ser mais agradável para mim. Ore a Deus antes de tomar uma atitude. Ore a Deus antes de decidir em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, antes de se envolver em algum negócio, antes de entrar por uma porta, ore a Deus. Pergunte se é isso que Deus quer para a sua vida. O grande problema de ter muitas portas abertas é que você tem que ter total certeza de qual é a porta que Deus abriu. Agora, quando você só tem uma única porta aberta, é mais fácil de descobrir se ela foi a porta que Deus abriu ou não. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão. Antes de pensar que você não influencia na vida de ninguém. Porque existem pessoas que te amam, existem pessoas que se importam com você, existem pessoas que se dedicam para ver você bem. Então, tome cuidado. Fique com essa palavra. Fique com essa orientação, com essa palavra de alerta, para que as suas próximas decisões não venham trazer destruição nem morte, mas venham gerar vida e vida em abundância, poder de Deus, tranquilidade, paz, transformação, libertação. Que você seja usado, que você seja usada como um canal de bênção vindo de Deus, aonde quer que você vá. Que da sua boca saia palavras de vida e vida eterna. Que através do seu testemunho, que através da sua vida, as pessoas possam ser impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida para que você possa receber mais do Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Fortalece a cada um deles. Reveste eles com o teu poder e com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, venha derramar o teu poder e a tua unção sobre a vida deles. Pai, que eles possam sentir, Pai, cada dia mais o teu mover e o teu agir. Que eles possam sentir todos os dias, Pai, a movimentação do teu Espírito, a transformação interna e o fortalecimento vindo pelo teu Espírito Santo. Enche, Pai, os teus filhos com poder e com autoridade. Enche teus filhos, Pai, de sabedoria.
Que o Senhor venha dar vida e vida em abundância para cada um deles, que onde quer que eles cheguem, que eles sejam utilizados como um canal de bênção, que as pessoas que estão ao redor de cada um deles possam ser impactadas pela tua presença sobre a vida deles, que o teu favor esteja sobre eles, Pai. Aonde quer que eles cheguem, que o Senhor vá junto. Eu te peço, Deus, derrama o Espírito Santo sobre a vida deles, Pai, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, entregando poder, entregando dom, entregando força. Batiza aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Fortalece, reveste com o teu Espírito, Pai. Renova as armaduras espirituais do teu povo, enche eles, Pai, com unção, com autoridade, enche eles, Senhor Jesus Cristo, com discernimento, que eles possam saber exatamente aquilo que o Senhor quer que eles façam, que eles possam identificar exatamente aquilo que é o Senhor que está fazendo ou que é o inimigo que está projetando, que eles não venham entrar por portas erradas, não venham tomar caminhos errados, que eles não venham conversar com pessoas que não devem, que eles não venham se aliar com pessoas que são colocadas como prato de destruição na vida deles, mas que o ciclo de amizade, que as portas, que os caminhos sejam todos apresentados pelo teu Espírito Santo para que eles possam trilhar um caminho de vida e vida em abundância, que a tua palavra esteja cravada na tábua do coração dos teus filhos para que eles não venham pecar contra ti, para que eles possam permanecer fiéis ao Senhor desde o começo até o final de tudo quanto eles começarem a fazer. Em nome de Jesus Cristo, até aquilo que começou mal, que o teu Espírito Santo venha direcionar, que o Senhor Jesus venha purificar e que o Senhor venha transformar em bênção, para que tudo quanto o inimigo iniciou na vida deles, para que fosse um ponto de destruição, ponto de contato para a morte, seja transformado em vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos. Até amanhã, em nome de Jesus.